Tudo Posso está de volta e olha, quero mandar um beijão para a população de Rio Claro. Ontem à noite estive por lá fazendo o evento, fui muito bem acolhido. Obrigado, Rio Claro, pelo carinho. Mas o assunto agora é alopécia. Qualquer alteração que afete o couro cabeludo e os seus cabelos, os cabelos de uma pessoa, transforma certamente a sua aparência física. Pode ter um impacto importante sobre a sua autoestima e personalidade. A perda de cabelos pode ter sérias consequências emocionais, tanto para homens como mulheres. Por isso, é preciso identificar, ficar atento a essa perda de cabelo, principalmente em áreas localizadas, delimitadas. Isso pode ser alopécia. Nós vamos entender que doença é essa. Para isso, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio a dermatologista Janine Araújo. Olá. Muito bem-vinda, Janine. Obrigada, seja bem-vinda. Janine de lindos cabelos, não sofre de alopécia, né, Janine? Com ela não tem alopécia, não. Não tem. Explica pra gente, o que é alopécia? Alopécia é uma palavra que vem do grego, né, e significa diminuição de pelos ou cabelos. As alopécias, elas podem ser de diferentes tipos, congênitas, que são aquelas que estão presentes ao nascimento ou já na primeira infância. As alopécias congênitas, elas estão obrigatoriamente ligadas a uma doença de base, né? A doenças metabólicas, a síndromes raras, e as alopécias congênitas são mais raras. Já as alopécias adquiridas, elas aparecem ao longo da vida. Ao longo da vida, é isso? Sim, são as mais comuns, né? Acometem grande parte da população. Em que idade, doutora, mais ou menos, começa? Nas alopécias adquiridas, nós temos ainda várias subdivisões, né? Nós temos aí as alopécias cicatriciais, que são alopécias geradas por traumas, por queimaduras, por infecções fúngicas, bacterianas e virais. Nesse caso, só vai ocorrer ligada a alguma... A esses fenômenos, a essas ocorrências, é isso? Justamente. Okay. E se for por traumática ou por queimadura, não tem cura, né? E nós temos as alopécias que são a androgenética e a androgenética feminina. Essas alopécias, elas acometem os homens, preferencialmente na idade em torno de 50 anos, acomete 50% da população masculina e as mulheres cerca de 40%. Também bastante. Também bastante. Assunto necessário, a gente está discutindo aqui com a doutora Janine. Se você tem dúvidas, é só escrever para a gente, tudoposso@redefamilia.com.br. Doutora, a senhora estava comentando aí que tem os casos onde a pessoa já nasce com isso. Eu não sei se é a situação, mas nós tivemos no passado um político, hoje já falecido, o Esperidião Amin. É um caso de alopécia? A gente lembra que ele não tinha pelos nenhum no corpo. Aquela cabeça totalmente raspada, seria isso? Eu nunca lembro do Esperidião Amin de cabelo. Eu não me recordo se ele nasceu sem cabelo. Se ele tiver nascido sem cabelo, aí realmente é uma congênita. Mas ele pode também ter a alopécia dele adquirida. Se ela não é tratada precocemente, ela pode se tornar uma alopécia total, né? Então, o importante é o paciente. Se ele nota que começa a haver uma rarefação de pelos, né? Que ele começa a notar um pedaço do couro cabeludo aparente. As mulheres, elas notam uma queda de cabelo acentuada. É importante procurar um auxílio médico logo no início desses sintomas para fazer um diagnóstico precoce. O que é muito? Porque a gente vê no banheiro, daí você vai no ralo, tem um monte de... O que é muito? O que é natural e o que é muito? Muito é quando você nota que a queda está absurdamente maior do que sempre foi. Porque há uma queda, há uma perda natural de muitos fios de cabelo diariamente. Quando você escova os cabelos, no banho, nos atritos, né? As mulheres que prendem o cabelo. Muito é quando você começa a observar falhas mesmo no couro cabeludo, entradas e um maiores. Chumacinho, assim, de... As pessoas notam a diferença do normal, do tradicional, para quando começa a ver essa queda maior. Por que começa a acontecer isso nas mulheres e nos homens, né?
Nas mulheres, vamos começar. Aí, assim, no caso da alopécia androgenética feminina, né, porque nós temos, como foi citado, Vamos vários falar tipos... o que acontece em geral. Isso no caso da alopécia androgenética feminina, ela ocorre por ação de hormônios andrógenos, tá? Infelizmente, se não é tratada precocemente, o resultado dos tratamentos não é tão efetivo. Já se nós conseguimos iniciar um tratamento mais precocemente, o resultado é sempre mais interessante. E qual é o tratamento? Hoje em dia existem assim uma série de tratamentos. O melhor tratamento que dá um resultado mais feliz para o paciente é o tratamento combinado, tá? Olha só, gente, nós temos até algumas imagens ali. A doutora vai explicando sobre o tratamento. As imagens realmente são chocantes. Acredito que para as mulheres, Maria Cândida, o caso é muito mais traumático, muito mais difícil. Aí ela está começando a ter alopecia. Está começando a aparecer a alopecia, sim. Então, quando a gente olhar para o cabelo e enxergar esses vácuos, assim, esses buracos... Ela é concentrada, até parece, é isso? No caso dessa alopecia que está sendo mostrada, é uma alopecia areata, que é uma alopecia mais concentrada, né? A alopecia areata, ela pode ocorrer no couro cabeludo, na sobrancelha, na barba, e ela tem um fundo emocional. Então, além do tratamento medicamentoso, o paciente também precisa de um acompanhamento psicológico. Tem a foto de um homem também. É isso, produção? Vamos mostrar pra gente, estão colocando na tela. Olha na barba. Essa é mais uma foto de alopecia areata. Aí já é uma alopecia androgenética feminina, que a gente nota que é mais difusa a alopécia, né? O tratamento combinado é sempre um tratamento médico, onde pode ser usado laser, carboxiterapia, intradermoterapia, que são injeções com ativos com fatores de crescimento, minoxidil e outras substâncias que ativam o crescimento folicular. E o tratamento domiciliar, que é orientado pelo médico, é muito importante. Esses tratamentos ocorrer diariamente. Então, a fototerapia em casa, hoje em dia o paciente pode adquirir para fazer diariamente essa fototerapia domiciliar, o uso de ativos tópicos, medicamentos tópicos e de medicamentos orais. O tratamento tem um resultado muito bom se o paciente segue as orientações, mas ele tem que ser contínuo. Ele tem que ser contínuo. No lugar onde caiu, por exemplo, a gente vê um buraco na cabeça da mulher. Tá. Que caiu o cabelo, nasce cabelo? Nasce cabelo. Se for tratado corretamente, né, com um tratamento combinado, nasce cabelo. É possível recuperar, a não ser no caso da alopécia cicatricial, que é por traumas ou queimaduras. Essa alopécia cicatricial que ela fala, eu acho que a gente pode lembrar dos casos da Amazônia, no Pará, que as meninas andam de barco e aí a hélice do motor tira todo o cabelo, arranca todo o cabelo. Isso é alopecia traumática. Daí o cabelo não volta, né? Não tem como. Doutora, uma última pergunta. Produtos químicos. Aliás, essas químicas todas que o mercado de cosmético principalmente oferece pra gente. As mulheres pintam o cabelo e fazem isso, fazem aquilo, puxam de um lado, é chapinha aqui, é escova ali. Isso pode desencadear uma alopecia? Pode, com certeza. Epa, olha aí, mulherada. Inclusive, existe uma alopecia que é a alopecia de tração, né? Que mulheres que usam, às vezes, o mesmo penteado, né? Aquele rabinho justinho, todo dia aquele rabinho, elas acabam tendo uma alopécia causada justamente pela atração repetitiva no mesmo lugar. E aí, essa alopécia pode ser definitiva também. Olha, nós vamos então... No caso de mega hair, né? Ela pode ser definitiva. Fica a orientação para a mulherada aqui. Nós vamos encerrando a entrevista com a doutora Janine, agradecendo a presença. Rafael. Os contatos estão aí no site. Ela tem um site, na tela tem um site para a gente, olha, www.janinearaújo.com.br. O Instagram também, vamos seguir a doutora Janine. Tem dicas também no Instagram? Tem. Isso é interessante. Também está na tela para vocês acompanharem. Tá certo? Doutora, muito obrigado. Valeu pelas dicas. Obrigada. Vamos para o intervalo. No próximo bloco tem a nossa culinária. Que delícia! Não sai daí, o Tudo Posso volta já.